boa noite, caros internautas da Camunda News. Esta é mais uma edição especial que tem a ver com as macas em torno da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos cá um representante de uma das alas, portanto que é da ala angolana, que é a ala original. Infelizmente, o representante da ala dissidente que nós havíamos convidado, ele não se fez presente, alegando que não poderia vir, uma vez sentar-se à mesma mesa com o representante da ala oposta. Há uma série de guerras, portanto, que foram surgindo à luz da recente sentença do Tribunal Provincial de Luanda, em que condenou um dos bispos, portanto, o ex-representante da Igreja brasileira, portanto, de nacionalidade brasileira. Para este convite também, para este debate, convidamos o jurista Aldemiro Quintas, que a qualquer altura poderá se juntar tanto a nós. Eu começo por agradecer a presença aqui do Dr. Ângelo dos Santos, que é o representante da IURD e assessor jurídico dessa instituição religiosa, a quem agradeço por ter vindo aos estúdios da Camunda News. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, caros internautas. É sempre um prazer esclarecer aquilo que está em oculto. Tá certo. Eu começo por lhe perguntar que leitura fez da sentença que condenou a 3 anos de prisão com pena suspensa o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves por crime de violência doméstica e absolveu mais 3 membros dessa congregação religiosa. É caso para dizer que a montanha pariu um rato? Eu penso que, dada a magnitude, o impacto e a audiência que o assunto causou, também nos espantaria se viesse do tribunal uma sentença completamente absolvitória. Ou seja, criou-se um alarido muito grande, desde a instrução do processo, do processo do SIC saiu com mais crimes do que a acusação do Ministério Público já em fase judicial. O SIC havia colocado até algumas tipologias que não existiam no nosso ordenamento jurídico. Passamos aqui a citar que é o repatriamento ilícito de capital. E em sede de instrução criou-se aquele alarido todo, onde culminou com a apreensão dos templos. Ou seja, bola por defraudação, branqueamento de capital, só para citar os crimes e o repatriamento ilícito de capital. Eu acho que esses são os crimes mais sonantes que a peça saída da instrução para a fase judicial. E todos esses crimes eram o sustento da auto-intitulada Comissão de Reforma. Diziam que a liderança brasileira praticava então esses ilícitos e eles, como eram injustos, por essa razão estavam a se dissociar da igreja originária. E chegados então em sede judicial, e aqui diz então o princípio da presunção da inocência, não obstante ter um princípio constitucionalmente consagrado, mas desde a instrução já tínhamos uma sentença. Ainda em sede de instrução, que os órgãos de comunicação pública e alguns privados já tinham sentença do processo, já atribuíam responsabilidade como tal aos então arguidos. Só para termos uma noção, em sede de instrução, os arguidos mudaram em fase judicial. Aqueles arguidos que a fase da instrução arrolou o processo, após a acusação do Ministério Público já em fase judicial, alterou-se alguns arguidos. Então, a mídia pública sentenciou o caso, condenou os arguidos do processo e nos espantaria e até estranharíamos se o processo em sede judicial sairia então sem nenhuma condenação. Não vejamos. O processo em sede judicial, e diz aqui o processo que até a confissão dos arguidos, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não constitui um corpo de delito. E não se entende
não se entende como é que um processo que foi instruído mais de 2 anos, chegamos em sede judicial a uma absolvição. Mas aqui é uma outra questão que eu vou lhe perguntar. Existe um representante do Ministério Público junto do SIC. Existe. E como é que se justifica este facto do representante junto do SIC e depois o processo até deduzido pelo Ministério Público? Não há aí uma contradição entre o representante do PGR junto do SIC e a acusação que é deduzida pelo Ministério Público? Aí está a presunção da inocência. Porque o processo, até antes do trânsito em julgado, são meras probabilidades. Quer o Ministério Público, junto do SIC, que participa da instrução preparatória, e quer o Ministério Público, junto do Tribunal, que faz a efetiva acusação, são a estabelecer probabilidades, são presunções. Aí está a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Pode ser acusado, pode ser pronunciado até, agora, com o novo Código de Processo Penal, já não é obrigatória a pronúncia, mas pode ser pronunciado pelo juiz e depois no julgamento ser absolvido. O nosso sistema processual penal é misto. Misto por quê? Porque é secreto na fase da instrução e público na fase da audiência de discussão e julgamento. O que pressupõe dizer que os factos arrolados em sede de instrução depois devem ser materializados em sede de julgamento e podem ser factos totalmente distorcidos, totalmente desavindos. E foi o que aqui aconteceu, que culminou então com a absolvição e com uma condenação. Falou de uma excessiva mediatização deste processo por parte da comunicação social, sobretudo a pública. Vocês nunca foram chamados, portanto, para o contraditório? Nunca. Nunca. Nós acompanhamos o processo desde os primórdios e não fomos chamados, mas às vezes é que manifestamos interesses. Muito por causa do direito de resposta que a própria lei da imprensa consagra. Às vezes é que saíam notícias que, ao nosso bom senso, eram notícias parciais, eram notícias eivadas de algum vício, de alguma maldade. E fazendo uso do direito que nos consagra a Constituição, e solicitamos então esse direito de resposta e muitas vezes, ou quase sempre, nos foi negado. Mas o direito de resposta foi negado? Nos foi negado. E vocês não esgotaram os mecanismos judiciais, já que a lei prevê também... Esgotamos os mecanismos, fizemos por via de reclamação, por via de recurso hierárquico, que é a ERCA. Às vezes é que nos socorremos à ERCA, mas infelizmente não tivemos resposta. Foram simplesmente ignorados. Mas em termos judiciais, são processos cíveis, um pouco morosos. Temos alguns processos também a tramitarem junto do Tribunal Civil relativamente a essas matérias que foram veiculadas. E acha então que a mídia prejudicou seriamente a imagem, portanto, da vossa ala nessa questão? Felizmente, diz lá fora, né, que a comunicação social tem um peso, tem uma força. E vezes há que até instituições em que nós nos socorríamos para ver salvaguardado um direito, a resposta é que não nos poderiam atender porque o meio de comunicação A ou B veiculou certa notícia. Vamos aqui falar relativamente à liderança, que é um assunto que a mídia pública tem mediatizado. E as pessoas menos esclarecidas, o que a mídia pública veicula, divulga, publicita, é aquilo que deve ser veiculado, é aquilo que deve ser acreditado. Então, por essa razão, muito influenciou, felizmente não no judicial, porque conseguimos notar uma ligeira separação de poderes, mas naquilo que é a mentalidade das pessoas, infelizmente a mídia pública influenciou. A nossa sorte, o que mais nos conforta, é que a decisão final não será proferida por um órgão de comunicação social. Vem dos tribunais, tivemos agora a sentença de um processo de crime e temos outros processos cíveis a tramitarem e que aguardamos muito expectante. É aquilo que se diz, né? Quem não deve, não teme. Mas como é que justifica o facto, antes do processo ir a tribunal, a TPN havia noticiado que o ex-líder da igreja da IURD, portanto, da ala brasileira, o bispo Ronilton Gonçalves, estava a se preparar para fugir do país.
Acontece que, porém, em dezembro do ano passado, o mesmo bispo é autorizado pelo tribunal a deslocar-se ao Brasil, creio que foi para assistir à quadra festiva, e ele foi condenado à revelia. Que não acha que aí algo que não... Sim, naquela altura, né, sobre os arguidos, havia sido imposto a primeiro do Ministério Público uma medida de coação pessoal, Sim. que é o termo de identidade de residência, com apresentações periódicas ao tribunal. E as medidas de coação pessoal têm prazos. E em dezembro, esse prazo, infelizmente, estourou-se. Mas já estava na fase de julgamento. Já estava na fase de julgamento, Portanto, já não fazia sentido enquanto o réu já havia sido ouvido, e a lei, o Código de Processo Penal também faculta essa possibilidade nas audiências subsequentes do réu fazer-se ou não presente, desde que devidamente justificado. Foi então que os advogados solicitaram... Mas já não havia aquele receio de fuga, neste caso, para o tribunal, já não havia esse receio? Eu penso que o tribunal já tinha, não obstante estarmos ainda em fase de julgamento, mas já tinha ouvido todos os arguidos, estavam na fase dos declarantes, e o tribunal já tinha praticamente formado a sua convicção. Já estava praticamente formado a sua convicção e autorizou então a saída. Mas admitindo-se a hipótese que ele fosse condenado a uma pena efetiva, encontrando-se ele no Brasil, nunca teria essa... Nunca seria efetivada a pena. E não, existem mecanismos. Existem mecanismos, existem acordos internacionais de extradição. Neste caso, existiria aqui um acordo internacional bilateral entre os Estados. Angola teria que entrar... Mas havia necessidade disso, uma vez que criou-se aquele alarido todo, que não podia sair do país, como se fosse um elemento extremamente perigoso. Aí está, mas quem criou o alarido não foi os órgãos judiciais. Foi o órgão de comunicação. Foi um mídia público que criou esse alarido. E, aliás, um programa direto em que o jornalista na peça diz que deduz, pressupõe que estava num carro de vidro fechado. E uma mídia pública a noticiar isso num horário de ponta em que há pessoas sentadas, preocupadas com notícias que têm a ver com a vida pública do país. Então, aí vocês, uma vez mais, não foram chamados para o contraditório? Não fomos chamados. Manifestámos mais uma vez o nosso desagrado, pedimos o contraditório, emitimos comunicado, mas uma vez mais simplesmente ignorados e sem esse direito de resposta. Agora, voltando, nós vamos concretamente à sentença que foi proferida no dia 31 de março. Mas esta sentença não pareceu devidamente esclarecedora em relação à questão a quem entregar o património. Correto. Portanto, que havia sido arrestado, se era para a ala brasileira ou a ala angolana. Isso ajudou a gerar mais confusão? Ajudou a criar mais ignorância, porque a sentença por si só é esclarecedora. É um documento de 35 páginas, onde na fundamentação dos factos provados, o tribunal começa por esclarecer de que o réu ou os arguidos ficou provado de que fazem parte da liderança, fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no Brasil em 1977 e reconhecida em Angola através do decreto 31/B de 17 de julho de Eu já volto 1992. assim. Eu só vou aqui para fazer uma observação. Acaba de se juntar a nós o jurista Aldemiro Quintas, a quem agradeço por ter vindo. Muito obrigado e boa noite aos internautas. Tivemos conhecimento que parece que foi engolido na malha do engarrafamento. Exatamente. E não pôde estar aqui há horas. Portanto, já agora também aproveito para recordar aos nossos internautas que este programa está a ser transmitido pelas plataformas digitais do Facebook, YouTube e Instagram. Eu volto já a si, mas vou perguntar aqui ao nosso convidado Aldemiro Quintas. O que é que acha desta sentença que foi proferida em sede de julgamento da IURD? Mais concretamente a questão do património. Ao que me parece, o tribunal não determinou a que ala que se deveria, portanto, entregar o património. Isso gerou aquela confusão toda de invasão das igrejas, dos templos. O que é que se lhe oferece dizer sobre isso? Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Dizer que é uma situação de natureza, digamos assim, religiosa. Estou-me a referir em termos de conflitos entre
fiéis da mesma confissão religiosa que levantaram uma série de, digamos assim, tumulto, né? Em torno daquilo que nós podemos assim considerar que é a profissão dessa mesma confissão religiosa. Ora, em termos da decisão proferida pelo tribunal, que no fundo foi um acórdão, eu penso que o tribunal cumpriu com o seu papel, porque, como sabes, o Estado angolano é um Estado laico, há claramente uma separação entre as igrejas e o Estado angolano, mas isso não dá aso ou não dá, digamos assim, mais poderes às igrejas de que professem a sua atividade religiosa à margem da lei. Sempre que houver situações que indiciam a partida situações de crimes, é natural quem se sentir lesado ou ofendido pode efetivamente despoletar meios legais para efetivamente reivindicar um direito que supostamente esteja a ser violado. E no caso em concreto também não fugiu à regra. Portanto, falava-se de uma série de atos e comportamentos dentro da própria Igreja Universal que efetivamente feria direito, quer individual, quer coletivo, de muitos fiéis dessa mesma profissão religiosa. Ora, havendo um descontentamento, uma violação desses fiéis, não fizeram mais nada senão participar ou denunciar em relação a determinados comportamentos que esta mesma profissão religiosa desenvolvia. Não todos, mas em parte. Por isso é que ficaram depois divididos entre a ala angolana e a ala brasileira. E, ora, diante do próprio Ministério Público, porque é de lei, aliás, nós em Angola temos uma lei que regula, portanto, o exercício da atividade religiosa, não é? Que é a Lei 12, barra 14, que regula essa atividade. 12/19. Diga? 12/19. Exatamente. Então, eu penso que, se calhar, os internautas iriam perguntar, mas antes da decisão proferida pelo tribunal, houve uma série de questões de natureza processual que culminou com a suspensão da atividade e o encerramento de várias, se não mesmo todas as igrejas universal ao nível do país, que no total são qualquer coisa como 227 igrejas ao nível de todo o país. Ora, sempre que alguém, neste caso em concreto que estamos a analisar, apresenta uma denúncia ou faz uma participação criminal ou uma queixa-crime, a Procuradoria-Geral da República vai efetivamente despoletar um inquérito. Portanto, nesse inquérito, se entender que há indícios bastante de comportamento que preenche determinado tipo legal incriminador, a Procuradoria-Geral da República tem toda a competência. Mas agora, eu vou só lhe interromper, só para Sim. lhe perguntar se partilha da mesma opinião, em que se o Ministério Público andou bem, tendo em conta aquilo que foi veiculado cá fora, aquela monstruosidade de crimes, e que depois aquela sentença, se podemos dizer que estamos diante de um caso em que a montanha pariu um rato. Bem, isto é muito discutível ter que se dizer isso, mas na minha maneira de analisar isso, eu penso que a justiça também tem as suas complexidades, né? Porque cada caso é um caso e não basta só que se acuse, é necessário também provar aquilo que se vai acusar. E no caso em concreto, como eu ia dizer, para depois saltar a essa questão que me coloca, eu penso que o Ministério Público entendeu que havia matérias bastante, então teve que mandar encerrar ou suspender tanto as atividades religiosas dessa mesma organização religiosa, enquanto decorria o processo. Chegando então à fase judicial, o tribunal, ao apreciar determinados casos que estavam na condição de acusados, entendeu que determinadas matérias levantadas pelo Ministério Público, enquanto órgão que acusa, não preenchiam efetivamente matérias bastante para efetivamente se comprovar. O que é que o tribunal fez? Condenou apenas matérias que foram provadas em sede do tribunal, como é o caso do líder espiritual, o bispo
Norilton Gonçalves, sim, que sim. foi condenado, portanto, A uma pena de 3 a uma anos. pena de 3 anos do crime de violência doméstica. Os outros crimes, como é o caso da associação de malfeitor, branqueamento de capitais e transferência indevida de divisas, não foram suficientemente provadas em sede de tribunal. E o tribunal sempre que entende que as acusações que a outra parte traz ao tribunal depois não se consegue provar, o tribunal só tem 2 caminhos, ou absolver efetivamente o réu ou condenar. Condena-se quando há efetivamente provas bastantes em que deixe o coletivo de os juízes na dúvida. Por isso é que o líder espiritual foi condenado numa única pena, embora depois tenha sido também condenado a indemnizar outros indivíduos que se sentiram completamente lesados, mas aqui a pena... No caso de vasectomia, não é? E vasectomia e também outros fiéis que conseguiram justificar em sede... Sim? Essa foi a Só foram vasectomia. a vasectomia é que preencheu a violência doméstica do tipo psicológico. Sim, não, mas estou-me a referir em relação aos indivíduos Não, que foram... Os dois ex-pastores que submeteram-se à vasectomia Sim, sim. são os mesmos sobre quem recaiu a pena acessória da indemnização. Só Exato. os dois. Não foram a fiéis. Eu tenho cá, portanto, que eu Não- acho que não são os foram. ofendidos. Que Giminásio Giminásio, na e quantia de Alfredo 15 Ngola. milhões Exatamente, de kwanzas, 15 milhões de e Alfredo Ngola, Faustino, Ngola. 30 milhões de 30 milhões de kwanza, A nenhum exatamente. dos fiéis foi Sim, mas... Ainda a pagar, portanto, também foi condenado ao pagamento de 1.500.000 Taxa de kwanzas de justiça. taxa de justiça Correto. durante 3 anos. Sim. Exato, e eu penso que, olhar para si, eu penso que a justiça terá cumprido o seu papel, porque administrar a justiça não é para tirar partido de um e favorecer outro. A justiça tem que ser efetivamente equilibrada, tem que ser em função das provas, efetivamente. Eu já volto assim. Sim. Eu gostaria aqui que o Dr. Ângelo dos Santos me dissesse. Portanto, vocês recorreram da sentença. recurso como Sim, sim. tal. Depois da leitura da sentença, portanto, não houve recurso da sentença? Não houve recurso. Não houve recurso da sentença. Não houve recurso. Isto quer dizer que ainda não transitam em julgado. Hoje é dia... Hoje é dia 20, 21. Ainda não transitam em julgado. Último dia hoje. O último dia hoje. Mas e o que é que se deveu ao facto, depois da ala brasileira, portanto, ter ido logo atacar o património, abrindo os templos, sem que esperasse, portanto, este tempo, porque a própria lei e porque também a própria sentença em si do tribunal não definia a que ala que deveria ser, portanto, entregue o património. Mas também vamos partir do pressuposto. Se foi a outra ala quem pediu o arresto do património, e automaticamente se foi levantado, pode-se presumir que deveria ser, portanto, a ala brasileira, meu ponto de vista. Sim, vamos, conforme dizia no primeiro capítulo, que a sentença deve ser entendida no seu todo. E é um conjunto de 35 páginas, onde eu dizia que, a partir da substituição dos factos provados, isso começa na página 12, onde o tribunal começa por esclarecer que ficou provado que os réus, os arguidos, são membros da Igreja Universal, fundada do Brasil em 1977 e reconhecida em Angola através do Decreto Executivo 31B de 17 de julho. Ora, se eles são membros da Igreja Universal, ficou provado em tribunal e termina, depois de absolver, ordenando a restituição. O termo restituição, saindo do direito, indo por sentido literal, quer dizer devolução. E se devolução é a quem lhe foi É apreendido. que foi apreendido. E os tempos foram apreendidos à Igreja Universal. Assim, no bom rigor do direito, só existe uma igreja. Também, mas a maca aqui é o problema, também é das lideranças. Só existe Portanto, uma qual é a igreja. liderança neste caso que é reconhecida? É a liderança brasileira ou a liderança angolana? Vamos inventar a hipótese. Embora se não seja da esfera do tribunal se pronunciar sobre a questão das Sim, lideranças. neste caso não. Neste Mas caso é do foi um INAR, caso... que é Foi, do Instituto Nacional, portanto, nem é do assuntos- INAR. não é Atenção, nem é do INAR. Mas quem reconhece as instituições, portanto, que representa o Claro. Estado, tem que ser o INAR. Claro, porque nessa perspectiva as igrejas, do ponto sim, de vista da constituição deixa-me das igrejas, só- são da mesma forma regidas como se fosse uma outra organização
como tal. Como tal. Logo, é normal que, em sede da Constituição Exato. das instituições, que no caso em concreto, instituições religiosas, Religiosa. o Estado pode intervir mediante o Instituto de Ciência Religiosa Exato. no âmbito da Constituição da mesma. Sim. Agora, o meu entendimento, doutor, Exato, o meu entendimento, e é normal porque o doutor está mais por dentro, se calhar é fiel da Igreja Universal, Correto. e aqui não se pode discutir fé, mas nós estamos apenas a Discutir analisar ciência. questões de natureza conflitual, né? Exato. Houve conflito e até mesmo depois chegaram a dividir em alas, mas esses conflitos, lá onde há organizações, lá onde há seres humanos, é natural que surjam. Exato. Aliás, quem conhece a história, portanto, da Igreja Católica, sabe perfeitamente que da Igreja Católica, ao longo da sua própria história, depois nasceram outras devido a essas divergências, do ponto de vista dos dogmas, doutrinas e etc, etc. O mesmo não fugiu muito da própria Igreja Universal, embora com histórias diferentes. Voltando à temática inicial, era para dizer o quê? Eu penso que havendo ainda um clima, porque eu não sei até o momento se os advogados da parte que se sentem descontentes com o acórdão preferido ao Tribunal Provincial de Luanda já terão interposto recurso. Correto. Se sim, o recurso poderá ter efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo, então a situação volta Ao normal. na situação Antes de ser inicial em proferida que se a sentença. encontrava. Exato. Então quer dizer que neste caso o património está bem entregue? Né? Bem, eu ainda Não, volta à situação anterior da sentença, que é Sim. o lacre. Sim. Volta ao lacre. É que tu está aqui a dizer. O efeito suspensivo da sentença volta à situação antes da mesma ser proferida. Exato. Quer dizer, os tempos continuam lacrados. Se for interposto recurso com efeitos, por quê? O efeito da sentença, faço plenário, a sentença só produz efeito após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. E com o recurso ordinário interposto, não há trânsito em julgado. Até que haja pronunciamento do Tribunal ACO, que é o Tribunal Superior. Nesse caso, vai para a relação. O doutor estava aqui a dizer. Mas, conforme perguntou com a anuência do doutor, é que o tribunal não se pronunciou para quem iria devolver, nem iria se pronunciar, nem deveria se pronunciar. Por quê? Porque o tribunal julgou membros da Igreja Universal. Se fosse o inverso, seriam a alta instrutora da reforma a ocuparem o banco dos réus. Porque quem foram julgados são membros da Igreja Universal. E o patrimônio que o tribunal ordena a restituição é o patrimônio representado pelos réus. E os réus representam a Igreja Universal. E é lógico, a restituição, não vamos por direito, vamos por sentido literal. Restituição é devolução, é reposição. Essa reposição é entrega ao anterior dono, até o momento em que foi apreendido os bens. Essa restituição é feita. Mas não houve, portanto, o cumprimento daquelas formalidades, tanto do tribunal notificar tanto aquela parte que era um fiel depositário, no sentido de fazer isto, não é? Partiu-se logo para a invasão dos tempos. Desculpe, só, eu até gosto muito do direito, porque dá-nos a possibilidade de cada um ter uma visão diferente em relação ao mesmo facto. O meu entendimento, volto a repetir, a questão do encerramento, né, em fase do período de instrução preparatória e etc., deveu-se muito, ou seja, foi movido pelo próprio Ministério Público, ou a Procuradoria-Geral da República, porque entendia que havia indícios bastante de atos que consubstanciavam num ilícito penal ou criminal. Está na lei. Quem for ver a lei que regula a atividade... Pudesse dissipar ou que alguma das partes pudesse dissipar. Exato. Chegando à fase judicial, em que houve condenação, não é? E outra parte foi, efetivamente, digamos assim, absolvida. Embora eu, até o momento, não sei se a parte descontente já intentou a ação, por isso é que eu levantei anteriormente uma hipótese. Saberemos. Exatamente. Significa que se a parte descontente intentar recurso, Exato. os templos vão continuar encerrados até a decisão
para estar final. julgado. Estamos de acordo aqui. Exatamente. Estamos de acordo. Mas, A sentença não produz exatamente. efeitos devolutivos. Sim. Não, Eu, suspensivo. Nesse caso. Efeito suspensivo. eu não, eu caminho com a mesma visão dos juízes que decidiram em relação a este caso, de não tocar na questão do património. Exato. Porque primeiro é que não estava evocado no processo inicial a questão do património. Era questões de branqueamento de capitais, era questões de indivíduos ou fiéis. Desculpa lhe cortar. Não estava invocado a questão da titularidade, É mas isso. estava invocada a questão da apreensão. Sim, mas não, Porque esse processo que foi decidido é o processo que resultou a apreensão dos templos. É esse processo. mas o Esse doutor, processo que foi- aqui sim, está-se a doutor. fazer muita confusão. Sim, não, não vamos se lá, tratou propriamente de apreensão do património enquanto tal. Se tratou o quê, doutor? Tratou-se do encerramento. Não foi encerramento. Doutor, Doutor, pode consultar, eu tive pode consultar a acesso lei, pode ao consultar a lei. despacho. Porque- Doutor, desculpa, Sim, sim. eu tive acesso ao despacho do digno magistrado do Ministério Público no SIC Geral, Sim, sim. na altura do doutor Napoleão, Ok. mandato de apreensão. É assim que veio o mandato. Antes da revogação, que foi em 2020, ainda estávamos com a Lei 2/14, que é a Lei de Busca, Revista e Apreensão, Ok. que foi revogada agora pelo Código de Processo Penal, e no âmbito da lei, por constituir indício bastante, o digno magistrado do Ministério Público ordena que sejam selados, Sim. apreendidos, todos os templos constituídos para o local do culto. É assim que saiu o despacho, é assim que veio o mandato que culminou com a apreensão, que é a selagem dos templos. A apreensão saiu da esfera jurídica do titular para a esfera jurídica do Ministério Público, em sede de instrução. Com o termo da instrução e a transição do processo da fase da instrução para o judicial, a legitimidade do Ministério Público para decidir sobre a apreensão. Não, doutor, isso está lá na lei, isso não Sim. precisa... Não, precisa- é que estamos aqui a esclarecer. Exa- Estou a exato. dizer que não foi apreensão. Não, quer Mas dizer, é esse o a despacho. questão aqui é meramente, talvez, consensual. Sim, é esse o E despacho. nós sabemos, às vezes, como é que se Sim, instrui doutor, determinados sim, processos, etc. só para terminar. Sim. E o juiz, ao decretar a sentença, obrigatoriamente devia fazer-se, mas só para o doutor ter noção, não foram aprendidos só templos. Por dentro de templos foram aprendidos meios e objetos pessoais. Por isso aqui o juiz faz menção da devolução de todos os meios apreendidos no desenrolar do presente processo. O juiz fez essa menção. É assim que está escrito na sentença. Porque para além dos templos foram apreendidos outros meios, entre objetos pessoais. E o juiz referiu-se nesse citado. Obrigatoriamente, pelo facto dos templos serem aprendidos na instrução desse processo que agora culminou, não da denúncia de um outro fiel, os templos da Igreja Universal foram lacrados, foram aprendidos no âmbito desse processo que agora houve sentença. Ok. Necessariamente o juiz deveria pronunciar-se. E pronunciou-se sobre a devolução. O juiz pronunciou-se sobre a devolução. Porque se decretasse a sentença, estaria algo omisso nessa sentença. Não poderia voltar a ser o Ministério Público a pronunciar sobre o lacre ou deslacre dos templos. E o juiz pronunciou-se e vamos aguardar que se cumpram então os trâmites. Agora, a questão que está aqui levantada aqui, a abertura foi ou não, deveria ou não. Mas o juiz pronunciou-se e deveria se pronunciar porque os templos aprendidos foram na fase da instrução do processo que agora culminou. Não é outro processo civil, um outro crime, não. É este processo que o Ministério Público ordenou o selo dos templos. Foi E nesse agora processo. também pergunto-lhe, acredita que o encerramento da Record TV África tem alguma coisa também a ver com estas clivagens existentes no seio da vossa igreja? Eu acho que quanto a isso eu prefiro acreditar no que saiu no decreto presidencial, no decreto executivo, né? Não foi até um encerramento, foi uma suspensão temporária para cumprir alguns pressupostos. Pois. É esse que veiculou e, por não ter mais informações sobre o assunto, procuro não especular e até prova em contrário. Foi esse o motivo do encerramento da Record TV. Portanto, agora outra questão também que eu gostaria portanto, vocês estão desavindos, não é? Estas desavenças, portanto, vieram à superfície a partir de 2019. Exato.
Mas a parte brasileira é acusada de marginalizar a parte angolana, depois aquelas marcas parece que tem a ver com a questão dos dízimos, mas isto tudo... Eu tenho dito que o termo brasileiro e angolano é uma xenofobia autorizada. Né? Eu acho que a mídia procurou colocar isso, infelizmente, por causa do sentimento patriótico, nacionalista. Os angolanos têm que ser com os angolanos e os brasileiros têm que ser marginalizados. É o inverso. A mídia procurou marginalizar a ala brasileira que não existe. Mas a versão que nós temos é que os angolanos eram marginalizados Que não em existe. função... Vamos lá chegar. Que não existe. O que procurou, aqui o doutor disse bem, são conflitos religiosos. E os conflitos religiosos procurou se marginalizar. É aquilo que eu chamo de nacionalismo exacerbado. Qual era o fundamento? Não sei se teve origem ou teve conhecimento disso, que em 2019 a ruptura começou com um manifesto. Os nossos irmãos dissidentes apresentaram um manifesto, onde o manifesto trata de algumas questões que eles achavam, ao seu belo prazer, que era insuficiente para os angolanos. E mais, enquanto jurista, eu chamei aquilo de um caderno reivindicativo, como se fosse trabalhadores a reivindicar as melhores condições de vida à entidade empregadora. E como toda qualquer organização, para além da igreja como tal, pregar o evangelho, mas é uma instituição do direito privado. E como direito privado, tem normas e é regida pela lei, pelo estatuto da própria instituição. E os pastores como tal não são obrigados a ser pastor. Assinam um termo de responsabilidade e como também tem um regulamento interno. O regulamento é claro que o que o pastor recebe na instituição não é tido como salário, mas é como uma ajuda de custo. E o trabalho que ele exerce não é um trabalho profissionalizado, é um trabalho voluntariado. Não obstante, nós estamos agora aí a lutar com a lei do voluntariado. Mas o pastor é voluntário. Sendo pastor voluntário, o que recebe não é um salário, é uma ajuda de custo. E agora, despindo da capa de jurista, colocando a capa evangélica, que o objetivo primordial do evangelho é ganhar almas. Ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. O pastor é aquele que tem 100 ovelhas, abandona as 99 para procurar uma. E o pastor não tem dia, não tem noite, não tem chuva, não tem Isto sol. é uma das formas de justificar, por exemplo, a vasetomia? Não é justificar a vasetomia. A vasetomia é um método contraceptivo. Sim. Por isso é que o tribunal não condenou a vasetomia. Condenou violência doméstica do tipo psicológico. Porque no crimen sine lege. E também partindo do princípio que eu penso que eles tiveram consentimento médico informado antes de fazerem a O intervenção processo cirúrgica, não? teve mais de 3.000 páginas e passaram por lá mais de 50 declarantes entre pastores que fizeram vasetomia. 150. Não entendo? 150. 150. Mas só dois e os outros demais. Por quê? Porque assinaram um termo de responsabilidade. Ninguém é obrigado a fazer vasetomia. A vasetomia é entendida na igreja como sendo um método contraceptivo. E o pastor escolheu ser pastor. Mas o filho do pastor não escolheu ser filho de pastor. Então a igreja não diz, e muitos deles têm filhos. E é normal ter filho. É por isso que está a ala brasileira e a ala angolana. Para nós, os africanos, ter filho é uma prioridade. Há casamentos até que estragam por falta de filho. 2, 3 anos, não está grávida, não tem filho, tem família, já é motivo para reunião familiar. E a vasetomia, atenção, não é uma doutrina da Igreja Universal. Não é. A vasetomia é uma faculdade orientada ao pastor com método contraceptivo, como pode usar outro, pode usar preservativo, pode usar, a mulher pode usar pílula, pode usar mola, pode usar chip. Então, eu penso que são esses fundamentos que foram trazidos à baila, principalmente pela mídia pública, para marginalizar os brasileiros. E não existe brasileiros, não existe angolano. Existe uma pátria, uma nação, que é a nação do Evangelho, a nação do Cristo. Cristo não tem distinção, Cristo não tem nação. Cristo não tem país, Cristo não tem pátria. Sim, a pátria do Evangelho é a pátria de O Cristo. doutor até pode ter razão,
e eu até concordo, mas também sem querer generalizar, Correto. mas houve uma parte da mídia brasileira que ridicularizou, inclusive chamou de criminosos alguns fiéis da Igreja Universal angolanos. Eu, por acaso, acompanhei muitas reportagens de determinadas cadeias televisivas brasileiras. Não sei se estão alinhadas ou não com a outra ala, conforme vocês denominam a ala brasileira, mas o que é facto para mim foi o facto de ter chamado de criminosos os nossos concidadãos enquanto angolanos. Portanto, Mas, E creio que até houve um senador que havia colocado em causa, portanto, Sim, a manutenção das relações diplomáticas entre Angola e E mais, Lido Manuel, houve mesmo o vice-presidente do Brasil, tentou a todo custo entrar em contacto com o presidente da República para Mas, poder, doutor, desculpa, digamos doutor, assim, doutor, interferir. desculpa. Vou já terminar mesmo, Não, numa doutor, situação só que é de para âmbito colocarmos- meramente judicial. colocarmos um ponto. Mas Sim, com sim. fundamentos de causa, como ouvi dizer. Não percebi? Com fundamentos, essas informações. Doutor, vou dizer uma mídia, coisa. né? Tudo que eu falo, enquanto jurista, Exato. é baseado tanto em factos reais, se não mesmo o Jornal da Angola. Jornal da Angola. O meu cajado, É o Jornal felizmente, da Angola. mal ou bem, mas tem sido sempre o Jornal da Angola e a própria televisão pública da Angola. E desculpe, Lido Manuel, trazer aqui a televisão pública da Angola, porque, tanto é a televisão oficial de nós enquanto angolanos e o Jornal da Angola é o único diário público. Doutor, então, feliz- se descredibiliza as informações do Jornal da Angola ou da rádio... Não descredibilizo, doutor. Estou fazendo aqui uma parte. Doutor, Não, porque o doutor perguntou chegou um pouquinho tarde. No princípio, nós falávamos sobre Já falamos do problema os da mídias, mídia, os mídias sim. públicos. Sim, Doutor mas- acompanhou o processo e, infelizmente, ainda em fase da instrução, a mídia pública fez um julgamento e fez uma sentença do caso Yurdes. A mídia pública fez uma instrução preparatória, fez uma acusação, fez uma pronúncia, julgou e condenou o caso Yurdes. Claro que isso nós também acompanhamos. Mas cada um de nós Doutor, é desculpa, suficientemente doutor. idôneo para Muito- filtrar Aí aquilo está. que é Aí real está. e aquilo que não E é aí real. está. Eu, no espaço público, O nunca que venho vem, trazer algo mas não, doutor, que a disse partida... tem como fonte. Não, claro, porque eu enquanto cidadão, né, e jurista, Aí está. perguntou-me, eu doutor, tive que lhe dizer. Por esta razão. E eu sei filtrar. O doutor sabe. Claro. Mas muita gente não sabe. Pronto, está, Aí muita está gente é outra a coisa. mediatização do caso Yurdes. Aí está a marginalização, a divisão das alas, que não existem alas. Eu não estou a favor de ninguém, eu estou a olhar até nos factos. Os factos. E aí nós estamos olhando também para os factos. Né? O camarada Elide disse bem, das alas, os brasileiros marginalizaram os angolanos. Pronto, era só Até isso, o doutor. entendimento que existe. nós temos cá Era fora. só isso. Portanto, era só um entendimento. Era só isso É mesmo. isso que, os mídias passaram. Mas não certamente que Estavam a nós passamos. defender o quê? A sua pátria. Não estamos a defender a paz. Não, eles lá, ao chamar criminoso. Se calhar. E quando Mas o doutor por depois quê? traz também a lista, por quê, essa doutor? outra visão, Por quê? é a mesma coisa. Pelos factos que foram vistos. O doutor acompanhou como é que os tempos da Igreja Universal foram tomados. Sim. São atitudes, foi uma atitude normal? Não, claro que não. Criminosa? Claro. Não, eu não posso dizer criminosa. Não é criminosa? porque, chamando criminosa, ponto de vista. estou Mas agora aqui outra automaticamente questão, a atropelar aqui é uma outras outra coisas. questão. O cuidado na linguagem. O doutor sabe muito Aqui é bem uma como é outra que... questão que eu gostaria também de dizer. Isso. O advogado David Mendes fez intervenções na TPA e na Zimbo e acusou, portanto, vamos agora, não vou chamar a parte brasileira, né, mas vamos chamar a parte original da Sim, sim. Igreja, não é? De ligações, supostas ligações à oposição. Subscreve isso? Doutor, é uma opinião muito particular dele. Né? E eu tenho dito que nós temos que ter convicções firmes, temos que ter opiniões verdadeiras. E só para dizer é que tambor vazio faz muito barulho. Ou seja, o arrogante é como moeda. Faz muito barulho, mas tem pouco valor. E a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja, o nome universal é o nome abrangente. E estaria, nesse caso, a contrariar a própria Constituição. É uma opinião dele particular, que só ele sabe as razões por que invocou, mas enquanto assessor jurídico da igreja, diria que o partido que a igreja está comprometida neste momento e que assume de viva voz é o Evangelho de Cristo.
é o partido liderado por Cristo. Esse é o partido da igreja, esse é aquele partido que a igreja apoia de ferro em ferro e que daria até a vida por ele. Agora, a própria Constituição diz que a igreja não pode, ninguém pode, não pode ser discriminado em função da raça, cor, etnia, partido político. Então, dentro da Igreja Universal, temos pessoas filiadas em vários destes partidos e isso é um sentimento de cada um. A igreja congrega qualquer um. E a igreja não apoia partido A, partido B, partido C. Apoia a Igreja Evangélica de Cristo e não existe filiação a nenhum partido da oposição, partido no poder, partido C, coligação. Não existe. O partido da Igreja Universal é o partido de Cristo. Mas a vossa ala não desmentiu isso em sede própria? O que se ouviu cá fora foi que, portanto, não exerceu o tal direito de resposta. Fizemos um comunicado. E este comunicado escrito, passou não na mídia? Passou na mídia pública, não recebe o nosso comunicado. Fizemos um vídeo explicativo do próprio líder da Igreja Universal, que também, infelizmente, não passa na mídia pública, mas para aquilo que são os meios ao nosso favor, para serem divulgados, canais digitais, a nossa rede social, o canal televisivo da igreja. Então, tem para dar essa informação. Acho que está. Quem passa é um meio público que atinge 30, 40, 10 milhões de pessoas e, se calhar, temos um direito de resposta para 500 mil pessoas que são os membros da igreja. E aquilo que na gíria diz, né, que quem me suja não me limpa. Eu acho que o mal é mais rápido também de ser disciplinado do que o próprio bem. Mas o que mais nos convém... E vão esgotar todas as formas? Para além disto, vão acionar algum processo... Algum processo que já está dentro dos prazos próprios, está a ser despoletado para a responsabilização de quem proferiu tais palavras. E mais do que a justiça humana, o que mais nos conforta é que a justiça divina não falha. Até os humanos podem falhar, podem tardar, mas o que nos conforta é que, ainda que podemos perder para os homens, mas temos a certeza que para Deus nós iremos vencer. Isso é o que mais nos conforta. Agora, doutor Quintas, já agora, como é que vê esta posição da imprensa pública, portanto, não negar um direito de resposta que foi exercido por uma determinada ala? Acha que, do ponto de vista jurídico, foram lesados os interesses de uma das partes? Claramente, até porque eu não consigo entender se o ilustre causídio, ao preferir essas palavras, a outra parte, no caso o arguido ou o réu, estava nas vestes de advogado ou então enquanto um cidadão normal. Porque eu, até onde eu sei... Aí está, doutor, desculpa. Não, ele é parte no processo. Nem deveria ter se pronunciado sobre o assunto, por ser parte interessada no processo. Por isso mesmo que eu ia caminhando... A TPA fez um... Desculpa aqui a publicidade, fez uma matéria e convidou uma parte no processo para se pronunciar. Era exatamente onde eu queria chegar. Saí dessa forma, de forma a provocar mesmo. Exato. Okay? Mas é real, porque o advogado, e ele parte da situação, enquanto advogado, portanto, tem... Uma questão de ética e de exatamente. Não se pode pronunciar. O doutor David Mendes é alguém que até dispensa a apresentação, do ponto de vista do exercício da advocacia, não é? Então, eu penso que tem estrada bastante quilometradas para saber essas questões do que não deveria se pronunciar nos moldes em que se pronunciou em relação à outra parte. Agora, acusar que determinado indivíduo é da oposição como tal, eu até não vejo crime algum. É mal ser da oposição? Pronto, mas isso é uma outra discussão. Exato. Voltando à temática inicial, eu penso que não é nessa forma que o advogado deveria atuar. Há elementos próprios, aliás, o líder Manuel disse muito bem, o exercício da advocacia é, digamos assim, também exercido pela ética, deontologia profissional. Aliás, tem o Estatuto da Ordem dos Advogados que regula a postura e o posicionamento de qualquer um advogado, tanto mais um advogado do nível do Dr. David Mendes, a se pronunciar naqueles moldes. Portanto, eu, particularmente, enquanto jurista, lamento muito a forma como ele se posicionou. Agora, também é de lei que há o direito de resposta da outra parte. Portanto, se até agora não se fez nada ou não se ouviu nada, eu penso que os advogados, eu acredito que a Igreja Universal
enquanto instituição religiosa, que me parece ser bem organizada, do ponto de vista de procedimentos, regulamentos internos e etc., eu aconselharia até, ainda bem que tem aqui o jurista que representa a própria Igreja Universal, voltarem a insistir. Nós, às vezes, temos que ser um bocadinho teimosos quando está em causa, digamos assim, a imagem da instituição, a reputação, quanto mais tratar de nomes, etc., etc., é continuar. Tanto fez-se uma vez, não houve o direito de resposta, bater outra vez, porque quer a TPA, quer a Rádio Nacional, quer se calhar até mesmo o Jornal de Angola, não fazem favor nenhum quando o assunto é de natureza de interesse público. Isso está lá na Constituição e na lei de imprensa, não é favor nenhum. E a TPA e a Rádio Nacional, existem pessoas que pensam, estão os pensólogos e sabem disso. É só continuar a insistir, acredito que mais tarde ou mais cedo, se calhar irão dar esse direito de resposta, porque é de lei. Já agora também, vocês estão desavindo, são duas alas desavindas. Há mais pontos que vos unem ou há mais pontos que vos separam? Eu continuo a dizer que, em termos de pontos, em termos de união, desunião, é aquilo que diz, né? Nós somos igreja. Enquanto igreja, eu penso que o ponto focal da igreja é a congregação, é a união, é o amor. E a Igreja Universal nunca esteve de portas fechadas para quem um dia saiu. Isso não quer dizer que voltar à igreja é voltar a exercer cargo de direção e chefia. Voltar à igreja é voltar a reconciliar-se com Deus. Aliás, diz um velho ditado de que quem sai da igreja por causa do homem nunca entrou por causa de Deus. Se nós entramos na igreja por causa de Deus, então sabemos que o nosso lugar é com Deus. Então, os pontos que temos, que não temos, que unem, que não nos unem, divergência, não divergência, são os pontos que, hipoteticamente, a Comissão da Reforma alega, mas ele diz que aquilo que eu disse já no princípio, que não são pontos de manifesto, são pontos de caderno reivindicativo. É mais um trabalhador a solicitar uma melhoria de condições de E acha que se forem resolvidos estes problemas, será possível, portanto, todos unirem-se? Se esse caderno reivindicativo for satisfeito, chamemos assim. Aquilo, tal como aqui, se me permitam fazer uma analogia, né? Tal como e temos assistido agora, se assim podemos chamar, um jogo de cintura entre o Estado e a ordem dos médicos, não puxa, não vai. Mas o Estado é entidade empregadora e a igreja não é entidade empregadora. E a igreja não pode atender um caderno reivindicativo, porque a igreja não é entidade empregadora, a igreja é uma instituição religiosa. E quem estiver comprometido com o Evangelho, este sim, para a igreja será sempre bem-vindo. Agora, quem estiver comprometido consigo mesmo e com bens materiais, infelizmente a igreja não poderá albergar pessoas dessa natureza. Eu digo isto porque nós convidamos alguém ligado a outra ala e disse que não podia sentar à mesma mesa, portanto, consigo. Naturalmente. Infelizmente. Eu não sei qual é o mal que eu tenho para não sentar nessa mesa comigo. Doutor, tem cuidado de sentar-se comigo? Não, absolutamente. Então, Estou à vontade. Eu até gostaria de ter aqui, gostaria de ter todos aqui. Né? Aliás, seria muito... Até se houvesse uma terceira ala, também Sim. teria recebido. E, aliás, enquanto nós pessoas estamos receptíveis para próximos convites, se calhar a próxima tentativa de unir. Nós estamos receptíveis, estamos abertos. Seria bom que um assunto como esse fossem ouvidos dos dois lados, Não, até sim. por causa do direito contraditório. Exato. Não, eu Então, queria só seria- dar uma chega ao doutor. Sim, Eu sim. dizia que enquanto fiéis ao serviço do ministério de Jesus Cristo, conforme os religiosos chamam, seria muito mais bonito ver pessoas de alas diferentes sentadas à mesma mesa para passar um sinal aos fiéis de que, afinal de contas, a questão de se congregarem, de cimentarem a paz, a concórdia, a união, é um facto entre os crentes, né, os fiéis da Igreja Universal, e não mandar esses recadinhos de que não se senta à mesma mesa com a outra ala, que só mostra de que, afinal de contas, as feridas parece que ainda não estão devidamente Nós estamos com as portas saradas. abertas. Se, por exemplo, eles manifestarem algum interesse para a próxima semana, ou Estamos de receptivos. acordo com o nosso calendário, pelo menos eu estou receptivo, portanto, que é para fazê-los sentar à mesa. Agora, a Ângelo dos Santos, que leitura faz dos últimos acontecimentos que têm a ver com os tumultos, né, registados a nível da igreja, dos templos? Acredito que foi ontem,
essa memória numa traiçoa, em que houve carga policial, inclusive, alguns feridos. O que é que se lhe oferece dizer sobre isso? Eu acho que o papel do Estado deve ser o papel pedagógico, né? A força brutal é sempre a última racha para a materialização do uso e império do próprio Estado. Penso que haveriam outros mecanismos para o Estado fazer-se valer como Estado, né? Independentemente de ou não, existem meios proporcionais, eram pessoas indefesas e não estavam a provocar a ruaça, não representavam um perigo iminente, que apenas estavam a orar, buscar a Deus e que o Estado, se calhar, teria outros mecanismos. Tanto é que só depois da materialização da força é que houve diálogo. Seria inverso. Seria o diálogo e depois, em caso de incumprimento ou de resistência, a materialização. Até porque diz que os membros da igreja estão chamados como ovelhas. E a ovelha é mansa, a ovelha é humilde, a ovelha obedece o pastor. Já o bode é que é rebelde. O bode é rebelde. Se ele dá com a vara, ele vira, quer dar cabeçada. Mas a ovelha é mansa. E se falassem com o pastor... E vocês só têm ovelhas? Temos ovelhas. Os bodes são esses que estão na outra com da reforma. Aqueles que não aceitaram a vara, a repreensão, é que manifestaram-se como bode. Eles também devem ter uma leitura inversa em relação a vocês. E é completamente normal. Então, eu penso que o Estado, enquanto Estado, estamos a falar, não do polícia, atenção, estamos falando da Polícia Nacional. Porque não foi um ato isolado da polícia, foi um ato da Polícia Nacional. Enquanto instituição. Enquanto instituição. E com gás lacrimogêneo, com balas de borracha, com disparos, agressões, porretes, ferimentos, pessoas com fraturas. E são situações que poderiam ser perfeitamente evitáveis. Tínhamos ali pessoas idosas, tínhamos mulheres, e são situações completamente evitáveis. Eu acho que nesse quesito, a instituição Polícia Nacional excedeu-se, agiu por excesso. Partilha da mesma opinião, Dr. Aldomiro Quintas, que houve excessos? Bem, deveria ser exercida uma certa pedagogia de começo e depois... Eu não sou muito de opinião que a polícia ou o Estado devia exercer pedagogia, porque o papel da polícia não é desenvolver atividades de natureza pedagógica. Há outras instituições no Estado que são chamadas a exercer esse papel. O papel da polícia, ou um dos papéis da polícia, é justamente... Mas eu estou a dizer pedagogia dentro da persuasão, não é? Percebi. Primeiro a persuasão e depois... Não, sim, é exatamente, é exatamente aí onde eu iria caminhar. Porque nós estamos a tratar ou analisar uma situação que tem que ver com instituições religiosas e, correto, portanto, os fiéis e a fé andam tão juntas que às vezes é muito difícil ter que separar uma da outra. E sempre que se tenta tocar nas questões religiosas, direto ou indiretamente pode fazer nascer a questão fé. E aí é mais perigoso de poder regular ou evitar. Muito mais perigoso, aliás. Muitos que tentaram aproximar-se ali tiveram um resultado completamente negativo. A Pastora da Humanidade assim reza. Mas o que é facto é que eu penso que a polícia, enquanto corporação, talvez tenha se sentido mais ou menos ameaçada, porque nós sabemos que a Igreja Universal em Angola, se a memória não me atrasou, são mais de talvez 40 mil fiéis. 500 mil fiéis, né? Pronto, não é a coisa dos números. 500 mil fiéis. Então, das duas alas, né? Segundo essa única ala. A única ala, sim. Sim, 500 mil fiéis. Estamos a falar de 500 mil. Portanto, é muito, mas muita gente. Logo, é normal que sempre que há estes sinais dos fiéis quererem sair à rua, se calhar é uma questão também de ansiedade, estão há muito tempo que não professam a sua religião e efetivamente caminharem, né, conforme era anteriormente, aqueles rituais que caracterizam a Igreja Universal, e era normal que tão logo ouviram que o tribunal decidiu, se calhar a perspectiva era ir já ao templo e querer rezar e etc, etc.
Retroativamente, né? Sem, Digamos assim, né? sim, Durante sem aquele necessariamente tempo, compensaram o ouvir, tempo que estavam parados, né? sem necessariamente ouvir, se calhar, qual era o real desfecho do tribunal e também a visão de alguns fiéis que entendem muito sobre a lei, dizer, olha, ainda tem que aguardar mais um bocadinho, porque precisamos de esperar isso e aquilo, mas não, foram diretamente a alguns templos e com aquela moldura humana, a polícia não podia pensar duas vezes, se não sair da forma que saiu. Agora, eu não estou a favor da polícia sair com gás lacrimogêneo, porque eu sei que são fiéis, não estavam munidos com armas de fogo. Indefesos. Não sei Eu acho se que tinha outros meios contundentes, né? Mas arma de fogo não se sempre tinha. que a polícia sair para for para reprimir, nós estaríamos a criar uma sociedade. Eu acho que a polícia sim deveria ser pedagógica. Aqui vamos tentar fazer uma apologia com o próprio fim da pena. Nós sabemos que o fim da pena não é simplesmente atormentar o culpado, Claro, absolutamente. mas é impedir que o mesmo agrida novamente a sociedade. Sim, estamos a falar de prevenção geral. Prevenção geral e prevenção especial. Sim. Assim também deve ser a polícia, não deve só sair para reprimir a sociedade. Deve ter também esse fim pedagógico. Uma analogia a mais, estamos agora com o uso obrigatório dos extintores nos veículos. Eu nem vou me pronunciar sobre isso. Então, e aí está, mais uma vez, um fim pedagógico. Né? E aos finais de semana, o doutor tem ido, segunda-feira, aos tribunais, quase não tem espaço para passar, porque temos 100, 150 condutores a serem julgados por uso sobre efeitos, condução sobre efeitos de álcool. E, vezes aqui, durante o final de semana, a polícia, antes de atuar, primeiro reeduca, primeiro mobiliza, primeiro usa a pedagogia. Eu penso que situações aqui, o diálogo iria resolver antes da repreensão. Infelizmente o nosso tempo está quase a esgotar, vamos ser telegráficos. Sim. Vou só fazer mais uma pergunta e depois vou dar a cada um de vocês 2 minutos. Mas eu pergunto fundamentalmente assim. A vossa ala apelou ao Presidente da República no sentido de conciliar as partes. Acha que vocês próprios não conseguem chegar às vias do diálogo? É necessário que seja o mais alto magistrado do país a julgar a sua influência como estadista? Aqui o nosso apelo não é mais por nós, porque pelo tempo que o conflito dura, se dependesse das partes, eu tenho a certeza que o assunto não estaria resolvido. Mas infelizmente nós sentimos interferência de corpos estranhos. E esses corpos estranhos, infelizmente, é que têm colocado algum anticorpo no culminar da situação. E por esta razão é que nós entendemos que todos esses corpos estranhos estão abaixo do mais alto mandatário da nação. E se o mais alto mandatário da nação despir-se dessa qualidade de chefe de Estado e ver como um pai, como um mentor, como um amigo, a sua influência enquanto chefe de Estado, eu penso que iremos colocar uma pedra por cima deste assunto. Aí foi o nosso apelo. Tá bem, mas o tal corpo estranho que fala, podemos enquadrar no Instituto Nacional de INAR, dos assuntos religiosos nessa... Eu falo em corpo estranho. E, por enquanto, naquilo que são a visão e as abordagens, é o nosso maior enclave. É a pedra do nosso calcanhar, é a pedra do nosso sapato. Tem sido a instituição que com mais deficiência tem desempenhado o seu papel, no caso do conflito de guerra no Estado rendedor. Infelizmente, a olhos nus, tem mostrado de que lado está. Aí está a mediatização. Então você já tem o INARA, tem a mídia, são duas pedras logo no sapato. No sapato. E disse no princípio, volto a repetir, nós temos, se calhar, o que mais nos conforta. A fé e a certeza que a justiça divina irá chegar. Ainda que a dos homens irá falhar. Isso é o que mais nos conforta. Se dependesse da força do homem, da força do braço, em meio a toda a turbulência, nestes 2 anos e pouco, já teríamos desistido. As pessoas falam de patrimônio. Nós não estamos a lutar pelo patrimônio. É necessário que fique aqui cabido. É universal está a lutar pela justiça. Não estamos a reivindicar tempo. Então essa questão dos dízimos, essa questão dos tempos... Nós estamos a reivindicar a justiça. Tanto é que o nosso líder espiritual, neste apelo, diz que nós temos a ter coragem de começarmos do zero. Mas não nos tirem uma coisa, a marca.
não nos tirem a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Bloqueiem as contas, recebam os templos, mas não nos tirem a marca. Não nos tirem a Igreja Universal do Reino de Deus. Não estamos preocupados com templos, com patrimônio, com dinheiro, com dízimo, com oferta. Nós estamos preocupados com a justiça. E essa justiça é que nos mantém com a marca Igreja Universal do Reino de Deus. E se essa justiça não for feita em terra, pelo menos confiam na justiça Esse celestial. é o nosso Essa é que conforto. nunca falha, não é? Esse é o nosso conforto. Essa pode Essa é até que nunca tardar, falha, não é? mas irá chegar. Já agora aqui o nosso Aldemiro, o que é que tem a dizer? Não, eu penso que administrar a justiça é justamente ir ao encontro de uma decisão de justeza. Exato. Este é o ponto final. Agora, se fala de corpo estranho, tal como o doutor disse, eu não consigo perceber porque, enquanto jurista, não consigo precisar que tipo de corpo estranho que se Exato. trata, né? Mas também sinto que, se calhar, os fiéis ou alguns fiéis, se calhar estão desesperados que, chamando a colação aqui o Presidente da República, enquanto pai da nação, se calhar deveria ter um outro olhar em relação a isso. Embora eu acredito que o Presidente da República também não pode ser olhado, numa perspectiva geral, de todo, como exato. um salvador da tudo. pátria, né? Ou de tudo, ou como se fosse um super-homem. Porque o Estado tem outras instituições vocacionadas por efeito, quanto mais se tratar de conflitos, que são os tribunais. Ora, os tribunais são chamados mesmo para, efetivamente, resolver e dirimir determinados conflitos que lhes são dados à apreciação. Portanto, é essa lógica que eu vejo, porque quando se chama o Presidente da República para depois intervir numa situação de natureza religiosa, aqui depois começa a surgir, se calhar... A laicidade do Estado fica colapsada. Exatamente. Então, tem que se ter muito cuidado. Mas eu entendo o desespero, porque é em nome dos fiéis. Exato. Mas não é vocação do Presidente da República ter que intervir nesta outra ala, não é, digo ala, instituição religiosa, para resolver um problema religioso. É o tribunal havendo conflito. Atenção, é bom que fique Exato, claro. exato. É o tribunal Doutor havendo conflito. disse algo muito importante, em que queria me ater aí, é que fique patente, fique sabido que o conflito da Igreja Universal é um conflito que só os tribunais têm competência de decidir. Aí está o porquê que nós afastamos o INAR. O INAR é um instituto tutelado pelo Ministério da Cultura, Turismo e Meio Ambiente, que é o auxiliar do título do Poder Executivo. Logo, através de uma administração indireta, desempenha uma função executiva. Para Não fiscalizar os atos administrativos na Constituição da Igreja mas e o que está cumprir em com causa outros não é regulamentos. a constituição de uma igreja, Sim. é um conflito de uma igreja já constituída, que os tribunais irão dirimir. Infelizmente o tempo não permite. Já? Eu vou mesmo dar por terminado, infelizmente, a isso. Eu vou agradecer uma vez mais a vossa presença, portanto, dos juristas Ângelo Santos, assessor jurídico da IURD, e Aldemiro Quintas, que é um jurista também, que é um colaborador permanente aqui, da Camunda News. Caros internautas da Camunda News, esta foi a conversa possível que nós mantivemos em torno da IURD. Pensamos que tenha ajudado, de certo modo, a termos uma visão um bocadito diferente, embora se fez aqui um certo enfoque em questões jurídicas. Pensamos que, de certo modo, podem ter dado mais alguma luz a este imbróglio, portanto, que envolve duas alas. Muito agradecido e agradeço uma vez mais, não só aos telespectadores que nos acompanharam, como aos ilustres convidados. Portanto, boa noite. Muito obrigado. Obrigado.